O filho lhe deu um tapa na cara na frente de toda a família. Lourdes Ribeiro, professora aposentada e viúva, não chorou. Jorge, seu único filho e outrora herdeiro de confiança, riu e pegou mais vinho. Pela manhã, o nome dele desapareceria, do testamento, da escritura e de todas as contas às quais ele antes acessava livremente. Ela passara a vida inteira como mãe dele. Agora, era sua própria guardiã, e quando ele viesse buscar o que achava que lhe era devido, os documentos responderiam por ela. Espere, antes de prosseguirmos, preciso perguntar, de onde você está assistindo? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever. A faca cortou o peito com precisão, o vapor subindo em espirais suaves. Lourdes enxugou as mãos na toalha de linho bordada com pequenas abóboras e dobrou-a cuidadosamente ao lado da travessa. Olhou para a mesa. Perfeita. Batatas doces glaciadas, molho de cranberry reluzente, a prataria de sua mãe, polida e reluzente à luz de velas. 11 jogos de mesa, 4 gerações representadas. A porta bateu. Lourdes não se virou. Ela reconheceu os passos. Jorge, pesado e impaciente. Ele entrou sem cumprimentá-la. Priscila o seguiu, lábios apertados e maquiagem mal disfarçando a tensão. Seus 2 filhos entraram arrastando os pés, jaquetas pela metade. Imediatamente, pegaram seus tablets. Jorge jogou as chaves na mesa de entrada com força suficiente para derrubar o pequeno peru de porcelana que Lourdes comprara em uma arrecadação de fundos da igreja em 1993. Você está atrasado. Lourdes disse gentilmente, sem acusar, apenas observando. Eu estava começando a me preocupar. Jorge zombou. Dissemos que viríamos quando pudéssemos. Um carro do trânsito passou por ele e abraçou Lourdes rigidamente. Cheira bem, ele murmurou sem encará-la. Lourdes assentiu sem saber o que era real naquele momento, o elogio ou a frieza. Às 3:08 da tarde, todos estavam sentados. Lourdes ocupava a cabeceira da mesa. À sua frente, Jorge olhava para o celular. Ela pigarreou. Só queria agradecer por estarem aqui. Sei que nem sempre é fácil, mas... Jorge não levantou os olhos. Podemos pular o monólogo e comer? Alguns de nós até temos planos para mais tarde. Uma onda de desconforto percorreu os convidados. Lourdes olhou para as crianças, depois para a vizinha idosa e, por fim, para o peru que havia cortado com tanto cuidado. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Só espero que possamos compartilhar uma refeição sem que alguém seja indelicado. Foi o suficiente. Jorge empurrou a cadeira para trás bruscamente, as pernas rangendo contra o chão. Indelicado? Ele cuspiu. Você está me chamando de grosseiro na frente de todo mundo? Tá brincando? Jorge! Priscila sibilou tentando agarrar o braço dele. Ele o puxou. Eu apareço, trago minha família, e ainda não sou bom o suficiente. Você estraga tudo, todo ano, toda vez. Por favor, abaixe a voz. Lourdes disse baixinho. Ele não o fez. Você nunca muda, ele retrucou. Sempre se fazendo de vítima. Sempre agindo como se fosse a santa da mesa. Eu não estou fingindo, respondeu Lourdes. E eu não estou levantando a voz. Então ele se levantou e caminhou em direção a ela. Todos congelaram. Ele lhe deu um tapa. O som ecoou pela sala como um prato caído. Não alto, apenas agudo. Lourdes cambaleou para o lado na cadeira. Alguém engasgou. Uma das crianças começou a chorar. Jesus, Jorge, disse Priscila, mas não se mexeu. Lourdes endireitou-se, pressionando os dedos delicadamente na bochecha. Sem sangue, só calor. Seus olhos não lacrimejaram. Ela olhou para ele. Realmente olhou. O rosto em que um dia deu um beijo de boa noite. O bebê que embalou para dormir. O adolescente que defendeu diante dos diretores de escola. O homem que agora via em plena luz. Obrigada, disse ela em voz baixa, mas clara, por deixar tudo tão claro. Jorge piscou, atordoado com a calma dela.
Você é louca, murmurou e se virou para sair. Lourdes não respondeu. Pegou a colher de servir e, delicadamente, colocou um pouco de purê de batatas no prato. A sala permaneceu congelada. Ninguém sabia o que dizer. Lourdes deu uma pequena mordida, mastigou. Delicioso, disse ela baixinho. A noite terminou, em pedaços. Priscila levou as crianças para fora às pressas. Alguns convidados permaneceram, sem saber se deveriam confortá-la ou fugir. Lourdes sorriu para todos. Disse-lhes para não se preocuparem, para não esquecerem a torta. Ela embrulhou as sobras com mãos firmes e as distribuiu como se fossem uma comunhão. Quando a última porta se fechou e o silêncio retornou, Lourdes ficou sozinha na cozinha com um pano de prato e um hematoma que não havia conquistado. Olhou para a carcaça do peru, oca e rasgada. Então foi até sua mesa, sentou-se e escreveu uma única frase em um bloco de notas. Ligar para a doutora Patrícia logo cedo. Na manhã seguinte, ela pegou o telefone e disse: Estou pronta para mudar todo o meu testamento. O sol da manhã filtrava-se pelas persianas da cozinha em finas listras douradas. Lourdes estava em pé diante da pia, enxugando delicadamente o rosto com uma colher fria. O inchaço havia diminuído, mas o hematoma aparecia bem abaixo da maçã do rosto direita. Uma mancha feia de roxo com bordas amareladas. Do tipo que você não poderia fingir que não era nada, se não soubesse o que a havia causado. Ela não chorou. Não tinha chorado nenhuma vez. Mas ao se olhar no espelho do banheiro com o pincel em uma mão e o corretivo na outra, percebeu que era a primeira vez que cobria algo que outra pessoa havia deixado nela. Nem uma ruga, nem uma cicatriz. Apenas um hematoma. Seu telefone vibrou no balcão. Cara, ele não quis dizer isso. Por favor, não exagere. Lourdes olhou fixamente para a mensagem. Sem cumprimento, sem pergunta, sem remorso. Seus polegares se moviam com uma velocidade surpreendente. Ruth, não vou intensificar. Vou sair. Ela clicou em enviar e imediatamente ativou as mensagens de voz. Sua voz era calma, profissional. 24 de novembro, 7h13 da manhã. Fotografando contusão facial do lado direito. O incidente ocorreu por volta das 3h11 da tarde de ontem. Testemunhas presentes. Ela tirou a foto, depois outra, registrou o horário na agenda, conferiu as chamadas perdidas. Uma de Jorge, nenhuma de Priscila. Tocou no ícone do correio de voz e salvou a mensagem dele em uma pasta bloqueada. Você sempre leva as coisas longe demais. Você me provocou. Você sabe disso. Ela renomeou o arquivo. Justificativa MP3, às 8h. O sedã azul de Sofia parou no meio-fio. Lourdes abriu a porta antes que ela pudesse bater. Café da manhã? Perguntou Sofia gentilmente, examinando o rosto de Lourdes. Ela não reagiu ao hematoma. Não fingiu não ver. Apenas esperou. Lourdes assentiu e pegou seu casaco. Sentaram-se em uma mesa silenciosa em um café da esquina. Ovos, torradas, café morno. Nenhuma das duas bebeu. Lourdes mexeu o dela, a colher batendo na cerâmica como um metrônomo lento. Sofia finalmente perguntou: Quer conversar sobre isso? Lourdes não olhou para cima. Não foi o tapa. Sofia piscou. Lourdes continuou. Era como se aquilo parecesse natural para ele. Como se estivesse esperando por um motivo. Sofia não falou. Não precisava. Sua mão se estendeu sobre a mesa e pousou delicadamente sobre a de Lourdes. Ela expirou pelo nariz e balançou a cabeça. Acho que finalmente terminei de jogar o jogo do "mas ele é meu filho". Elas comeram em silêncio. Lourdes não tocou na torrada. De volta à casa, Lourdes pegou a caixa à prova de fogo no fundo do armário do corredor. A combinação da fechadura estalou como um pequeno tiro de alerta. Dentro, pastas com os rótulos: escritura, testamento, educação de Jorge, apólice de seguro de vida. Ela colocou cada documento sobre a mesa de jantar.
A mesma mesa onde o molho de cranberry havia congelado sob a luz de velas no dia anterior. Tirou um marca-texto da gaveta de tralhas e traçou uma linha amarela grossa sobre o nome dele onde quer que aparecesse. O filho lhe deu um tapa na cara na frente de toda a família. Lourdes Ribeiro, professora aposentada e viúva, não chorou. Jorge, seu único filho e outrora herdeiro de confiança, riu e pegou mais vinho. Pela manhã, o nome dele desapareceria, do testamento, da escritura e de todas as contas às quais ele antes acessava livremente. Ela passara a vida inteira como mãe dele. Agora, era sua própria guardiã, e quando ele viesse buscar o que achava que lhe era devido, os documentos responderiam por ela. Espere, antes de prosseguirmos, preciso perguntar, de onde você está assistindo? Deixe nos comentários e não se esqueça de se inscrever. A faca cortou o peito com precisão, o vapor subindo em espirais suaves. Lourdes enxugou as mãos na toalha de linho bordada com pequenas abóboras e dobrou-a cuidadosamente ao lado da travessa. Olhou para a mesa. Perfeita. Batatas doces glaciadas, molho de cranberry reluzente, a prataria de sua mãe, polida e reluzente à luz de velas. 11 jogos de mesa, 4 gerações representadas. A porta bateu. Lourdes não se virou. Ela reconheceu os passos. Jorge, pesado e impaciente. Ele entrou sem cumprimentá-la. Priscila o seguiu, lábios apertados e maquiagem mal disfarçando a tensão. Seus 2 filhos entraram arrastando os pés, jaquetas pela metade. Imediatamente, pegaram seus tablets. Jorge jogou as chaves na mesa de entrada com força suficiente para derrubar o pequeno peru de porcelana que Lourdes comprara em uma arrecadação de fundos da igreja em 1993. Você está atrasado. Lourdes disse gentilmente, sem acusar, apenas observando. Eu estava começando a me preocupar. Jorge zombou. Dissemos que viríamos quando pudéssemos. Um carro do trânsito passou por ele e abraçou Lourdes rigidamente. Cheira bem, ele murmurou sem encará-la. Lourdes assentiu sem saber o que era real naquele momento, o elogio ou a frieza. Às 3:08 da tarde, todos estavam sentados. Lourdes ocupava a cabeceira da mesa. À sua frente, Jorge olhava para o celular. Ela pigarreou. Só queria agradecer por estarem aqui. Sei que nem sempre é fácil, mas... Jorge não levantou os olhos. Podemos pular o monólogo e comer? Alguns de nós até temos planos para mais tarde. Uma onda de desconforto percorreu os convidados. Lourdes olhou para as crianças, depois para a vizinha idosa e, por fim, para o peru que havia cortado com tanto cuidado. Ela sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Só espero que possamos compartilhar uma refeição sem que alguém seja indelicado. Foi o suficiente. Jorge empurrou a cadeira para trás bruscamente, as pernas rangendo contra o chão. Indelicado? Ele cuspiu. Você está me chamando de grosseiro na frente de todo mundo? Tá brincando? Jorge! Priscila sibilou tentando agarrar o braço dele. Ele o puxou. Eu apareço, trago minha família, e ainda não sou bom o suficiente. Você estraga tudo, todo ano, toda vez. Por favor, abaixe a voz. Lourdes disse baixinho. Ele não o fez. Você nunca muda. Ele retrucou. Sempre se fazendo de vítima. Sempre agindo como se fosse a santa da mesa. Eu não estou fingindo, respondeu Lourdes. E eu não estou levantando a voz. Então ele se levantou e caminhou em direção a ela. Todos congelaram. Ele lhe deu um tapa. O som ecoou pela sala como um prato caído. Não alto, apenas agudo. Lourdes cambaleou para o lado na cadeira. Alguém engasgou. Uma das crianças começou a chorar. Jesus, Jorge, disse Priscila, mas não se mexeu. Lourdes endireitou-se, pressionando os dedos delicadamente na bochecha. Sem sangue, só calor. Seus olhos não lacrimejaram. Ela olhou para ele. Realmente olhou. O rosto em que um dia deu um beijo de boa noite. O bebê que embalou para dormir. O adolescente que defendeu diante dos diretores de escola.
o homem que agora via em plena luz. Obrigada, disse ela em voz baixa, mas clara, por deixar tudo tão claro. Jorge piscou, atordoado com a calma dela. Você é louca, murmurou, e se virou para sair. Lourdes não respondeu. Pegou a colher de servir e, delicadamente, colocou um pouco de purê de batatas no prato. A sala permaneceu congelada. Ninguém sabia o que dizer. Lourdes deu uma pequena mordida, mastigou. Delicioso, disse ela baixinho. A noite terminou. Em pedaços. Priscila levou as crianças para fora às pressas. Alguns convidados permaneceram, sem saber se deveriam confortá-la ou fugir. Lourdes sorriu para todos. Disse-lhes para não se preocuparem, para não esquecerem a torta. Ela embrulhou as sobras com mãos firmes e as distribuiu como se fossem uma comunhão. Quando a última porta se fechou e o silêncio retornou, Lourdes ficou sozinha na cozinha com um pano de prato e um hematoma que não havia conquistado. Olhou para a carcaça do peru, oca e rasgada. Então foi até sua mesa, sentou-se e escreveu uma única frase em um bloco de notas. Ligar para a doutora Patrícia logo cedo. Na manhã seguinte, ela pegou o telefone e disse: Estou pronta para mudar todo o meu testamento. O sol da manhã filtrava-se pelas persianas da cozinha em finas listras douradas. Lourdes estava em pé diante da pia, enxugando delicadamente o rosto com uma colher fria. O inchaço havia diminuído, mas o hematoma aparecia bem abaixo da maçã do rosto direita. Uma mancha feia de roxo com bordas amareladas. Do tipo que você não poderia fingir que não era nada, se não soubesse o que a havia causado. Ela não chorou. Não tinha chorado nenhuma vez. Mas ao se olhar no espelho do banheiro com o pincel em uma mão e o corretivo na outra, percebeu que era a primeira vez que cobria algo que outra pessoa havia deixado nela. Nem uma ruga, nem uma cicatriz. Apenas um hematoma. Seu telefone vibrou no balcão. Cara, ele não quis dizer isso. Por favor, não exagere. Lourdes olhou fixamente para a mensagem. Sem cumprimento, sem pergunta, sem remorso. Seus polegares se moviam com uma velocidade surpreendente. Ruth, não vou intensificar. Vou sair. Ela clicou em enviar e imediatamente ativou as mensagens de voz. Sua voz era calma, profissional. 24 de novembro, 7h13 da manhã. Fotografando contusão facial do lado direito. O incidente ocorreu por volta das 3h11 da tarde de ontem. Testemunhas presentes. Ela tirou a foto, depois outra, registrou o horário na agenda, conferiu as chamadas perdidas. Uma de Jorge, nenhuma de Priscila. Tocou no ícone do correio de voz e salvou a mensagem dele em uma pasta bloqueada. Você sempre leva as coisas longe demais. Você me provocou. Você sabe disso. Ela renomeou o arquivo. Justificativa MP3. Às 8h. O sedã azul de Sofia parou no meio-fio. Lourdes abriu a porta antes que ela pudesse bater. Café da manhã? Perguntou Sofia gentilmente, examinando o rosto de Lourdes. Ela não reagiu ao hematoma. Não fingiu não ver. Apenas esperou. Lourdes assentiu e pegou seu casaco. Sentaram-se em uma mesa silenciosa em um café da esquina. Ovos, torradas, café morno. Nenhuma das duas bebeu. Lourdes mexeu o dela, a colher batendo na cerâmica como um metrônomo lento. Sofia finalmente perguntou: Quer conversar sobre isso? Lourdes não olhou para cima. Não foi o tapa. Sofia piscou. Lourdes continuou. Era como se aquilo parecesse natural para ele. Como se estivesse esperando por um motivo. Sofia não falou. Não precisava. Sua mão se estendeu sobre a mesa e pousou delicadamente sobre a de Lourdes. Ela expirou pelo nariz e balançou a cabeça. Acho que finalmente terminei. De jogar o jogo do "mas ele é meu filho", elas comeram em silêncio. Lourdes não tocou na torrada. De volta à casa, Lourdes pegou a caixa à prova de fogo no fundo do armário do corredor. A combinação da fechadura estalou como um pequeno tiro de alerta. Dentro,
pastas com os rótulos: escritura, testamento, educação de Jorge, apólice de seguro de vida. Ela colocou cada documento sobre a mesa de jantar. A mesma mesa onde o molho de cranberry havia congelado sob a luz de velas no dia anterior. Tirou um marca-texto da gaveta de tralhas e traçou uma linha amarela grossa sobre o nome dele onde quer que aparecesse. Doutora Patrícia Nogueira grampeou a última página e entregou um exemplar impecável. Com efeito imediato, a casa de Lourdes está sob o fundo irrevogável da família Ribeiro. A sucessora Sofia Fernandes Ribeiro não tem qualquer direito, legal, interesse ou designação futura, revogável ou não. Lourdes pegou a pasta com delicadeza, como um artefato frágil. "Está feito?" perguntou ela. Patrícia assentiu. Pronto. Lá fora, o vento de dezembro fustigava suas bochechas enquanto ela caminhava até o carro. Não tinha pressa. Os papéis do fundo estavam guardados dentro da sua bolsa de couro, lacrados com um fecho de latão. Ao chegar em casa, acendeu a lareira e preparou uma xícara de chá preto adoçado com mel. A caneca aqueceu suas palmas enquanto entrava em seu escritório e abria o envelope com o selo Doutora Patrícia Nogueira. Aviso essencial de intenção de revisão de testamento. Lourdes retirou a carta, uma página impressa em papel timbrado elegante. Era breve, clara e contundente. Esta carta confirma a revisão completa e imediata do testamento de Lourdes Evelyn. Ribeiro.Jorge Ribeiro foi removido como beneficiário e sucessor de todos os bens imóveis, ativos financeiros e dispersões de apólices, a partir do 1º de dezembro de 2023. Ela imprimiu uma segunda cópia. Em seguida, emoldurou-a. Pendurou-a ao lado do retrato de família de 1998, aquele de Jorge adolescente, com os braços cruzados sobre os ombros, como um príncipe que não sabe que sua coroa foi emprestada. Na manhã seguinte, Jorge ligou para a cooperativa de crédito que sempre cuidara dos seus negócios. Queria verificar o acesso conjunto à conta poupança de Lourdes, aquela que ele havia aberto com ela como avalista em caso de emergências. Disseram-lhe que o acesso havia sido formalmente revogado. Tentou verificar sua identidade, mas as perguntas de segurança falharam. Ele ficou bloqueado do portal online. Ligou para o telefone dela. Ninguém atendeu. Ligou novamente. Lourdes ouviu as mensagens de voz enquanto cortava maçãs. "Mãe, isso é loucura. Eu só preciso conversar. Não é assim que as famílias funcionam. Você está sendo emotiva. Nós dois dissemos coisas das quais nos arrependemos. A Priscila está surtando por causa da hipoteca. Me liga de volta." Ela salvou as mensagens em uma pasta chamada Áudio de Justificativa. Então, ligou para o contador. A Fundação Família Gomes vinha operando discretamente desde a morte do marido de Lourdes. Todos os anos, Jorge recebia R$12.000 para apoiar seu trabalho empreendedor. Uma doação sem supervisão, que deveria incentivar a inovação tradicional. Lourdes nunca perguntou como o dinheiro era usado. Ela só esperava que isso o mantivesse conectado a algo. Agora, sabia melhor. "Redirecione todas as dispersões", disse a sua orientadora. "Priscila e Jorge não são mais filiadas ao fundo." "Para onde a senhorita Ribeiro o dividiu?" perguntou a orientadora. "Entre a Bolsa de Reinserção para Mulheres Adultas na Universidade Federal de Minas Gerais e a Bolsa de Treinamento em Cuidados Paliativos sobre a qual conversei com Sofia", respondeu Lourdes. A orientadora fez uma pausa e disse suavemente: "Essa é uma mudança poderosa. Não é vingança", disse Lourdes. "É conserto." 3 dias depois, a campainha tocou. Lourdes observou pelo olho mágico um homem de calça caque se aproximar da varanda. Mensageiro. Ela abriu a porta. Ele lhe entregou um envelope branco fino e lacrado com cuidado. Endereço. Do remetente. Doutora Patrícia Nogueira, advogada. Dentro estava a cópia impressa da carta emoldurada, além de um bilhete menor e lacrado. "Demos entrada no processo de fideicomisso no condado. Sua casa está legalmente protegida por firewall. Cláusula de não contestação ativa." Lourdes registrou a declaração abaixo da escritura.
Então, preparou um almoço com sanduíche de peru, sobras de recheio e molho de cranberry. Os mesmos ingredientes do dia em que ele a agrediu. Desta vez, servido frio, assim como sua determinação. Mais tarde, naquela noite, seu laptop apitou. Novo e-mail de Priscila Andrade. Assunto: por favor, Lourdes. Sei que as coisas pioraram. Jorge está em uma espiral. Não imaginávamos que você chegaria tão longe. Podemos perder nossa casa. Podemos conversar? Por favor, não nos exclua completamente. Lourdes olhou fixamente para a tela e fechou o laptop. Não respondeu ao e-mail de Priscila. Ela não precisava. Algumas mensagens merecem apenas um fechamento silencioso da tela, como se fecha um livro, cujo final já se sabe. Em vez disso, vestiu seu casaco de lã, aquele com o punho desfiado e botões de pérola, e foi para o escritório do seu consultor financeiro. O ar frio ardia em seus pulmões, mas a dor não era indesejada. Isso a mantinha alerta, acordada, viva. Gostaria de transferir meu beneficiário de todas as minhas contas e aplicações, disse assim que se sentou em frente a Dr. Alberto. Menezes, seu conselheiro há 12 anos. Alberto ergueu os olhos do monitor, as sobrancelhas erguidas. De Jorge? Lourdes assentiu. Para Daniela Parente, filha de Sofia. Alberto se recostou ligeiramente, piscando. A enfermeira do hospício? Ela estava lá quando Sofia perdeu a mãe. Ela me ajudou a entender o que significa ficar ao lado de alguém, sem tentar controlá-lo. Ele não disse nada por um instante. Depois digitou no teclado. Você a quer como única beneficiária? Não, Lourdes disse. Eu a quero como sucessora. Sofia primeiro, Daniela depois. Mas nenhuma das duas jamais me daria um tapa na mesa de jantar. A reunião durou 42 minutos. Eles examinaram minuciosamente todas as contas, poupança, corretora e CDBs de longo prazo. O nome de Jorge foi retirado de cada uma delas. Onde suas iniciais antes apareciam em formulários antigos, Lourdes agora adicionava uma cláusula padronizada e autenticada para todos os documentos financeiros futuros, sem contestação legal permitida, com a apólice de deserdação de um único aviso ativa. Ela repetiu a frase em voz alta uma vez, deixando o som pairar no ar entre eles como um juramento. Alberto lhe ofereceu água. Ela recusou. Naquela noite, Lourdes sentou-se em frente ao seu laptop, emoldurada pelo zumbido baixo da lareira. Abriu uma janela para ter mais luz, colocou o cabelo atrás da orelha e clicou na plataforma que Patrícia havia criado, um portal, seguro com um notário digital. Leu o roteiro lentamente, mas quando chegou a hora de falar, desviou-se. Meu nome é Lourdes Evelyn Ribeiro. Este é meu testamento final em vídeo. Sua voz era calma, sem drama, apenas clara. Se você está assistindo, significa que eu passei. E este não é um momento de luto. É um momento de instrução. Ela explicou a estrutura, os sucessores, nomeados, as alocações de financiamento sem lágrimas. No final, olhou diretamente para a câmera. Ele me atacou. Então, risquei a linha com o nome dele. Ela apertou parar. O vídeo foi carregado automaticamente, com registro de data e hora e criptografado. Um ping confirmou o envio. Fechou a aba, foi até a cozinha e se serviu de uma taça de vinho branco. Não era comemoração, era calibração. A campainha tocou. Olhou pelo olho mágico, meio que esperando Priscila, mas era um entregador de jaqueta azul cobalto. Entrega para a senhora Lourdes Ribeiro, ela assinou. O envelope era simples, sem logotipo, mas quando abriu, seu estômago embrulhou. Dentro, um formulário de referência. Comprovante de emprego. O nome de Lourdes impresso claramente na segunda linha. Referência fornecida para o cargo de Jorge Ribeiro. O contato do diretor financeiro regional aplicado verificou Lourdes E. Ribeiro, referência de caráter pessoal. Ela nunca havia assinado isso. Nunca foi solicitada. Suas mãos tremiam pela primeira vez em semanas, mas não de medo, e sim de uma clareza tão fria que queimava. Pegou o telefone e discou o número listado no formulário. Uma mulher respondeu.
Boa tarde. Departamento de folha de pagamento. A voz de Lourdes era calma, mas direta. Aqui é Lourdes Ribeiro. Não autorizei que meu nome fosse usado como referência para Jorge Ribeiro. Por favor, retire-o imediatamente. E gostaria que isso fosse feito por escrito. Uma pausa do outro lado da linha. Sim, senhora. Corrigiremos o arquivo imediatamente. Lourdes desligou. Então, ela se recostou, sem tocar na taça de vinho, e sussurrou para ninguém em particular. Ele ainda está me usando. Na manhã seguinte, Lourdes fez sua ligação enquanto a chaleira esquentava no fogão. Finanças Regionais de Ribeiro. Atendeu a recepcionista. Aqui é Lourdes Ribeiro. Fui listada como referência pessoal de Jorge Ribeiro sem meu conhecimento ou consentimento. Quero que meu nome seja removido imediatamente. Houve uma pausa, alguns cliques, e em seguida uma voz assustada do outro lado da linha. Entendo. Sinto muito, senhora Ribeiro. Vou encaminhar isso para o RH imediatamente. Faça isso, respondeu Lourdes, com a voz suave como cetim, mas com um tom de aço. E me envie a confirmação por escrito. E-mail está ótimo. Espero que chegue antes do meio-dia, às 10h17, chegou. Prezado à senhora Ribeiro, pedimos sinceras desculpas pela falha de comunicação. Sua referência foi formalmente removida e suas informações de contato removidas de nossos arquivos. O candidato foi notificado de que seu apoio não é mais válido. Atenciosamente, Márcia Duarte, diretora de Recursos Humanos. Lourdes leu o e-mail 2 vezes, não porque duvidasse do resultado, mas porque queria sentir cada centímetro daquele corte. Então, fez algo que não fazia há meses. Abriu o armário embaixo da impressora e tirou a pasta sanfonada com o que ele usava. Nela, havia formulários de refinanciamento antigos de 2022, aqueles que ela havia arquivado sem consultar, confiando na época que as perguntas de Jorge sobre agilizar a papelada tinham sido inofensivas. Mas, ao olhar mais atentamente, algo se fixou. Na terceira página de um documento de pré-aprovação de hipoteca, sua assinatura apareceu em tinta azul, inclinada, curva, diferente da sua. Ela estreitou os olhos, segurou a página contra a luz e a comparou com um bilhete que havia escrito à mão no dia anterior. Não eram iguais, nem de perto. O nome dela havia sido falsificado. Ela tirou uma foto do documento e mandou uma mensagem diretamente para a doutora Patrícia Nogueira. Lourdes encontrou uma assinatura falsificada em um aplicativo de refinanciamento. Parece que Jorge usou meu nome sem consentimento. Devemos encaminhar o caso para outra instância? Um momento depois, Patrícia respondeu. Patrícia, sim. Estou elaborando um alerta de fraude com assessoria jurídica. Ainda não vou apresentar queixa, mas isso compromete a credibilidade financeira dele. Encaminhe tudo o que você tem. Lourdes. Escaneou o documento, adicionou uma nota e clicou em enviar. A chaleira apitou na cozinha como um último aviso. Ela desligou o fogão, serviu a água e abriu o laptop novamente. Mudou todas as perguntas de segurança. Primeiro animal de estimação, nome de solteira da mãe, rua onde cresceu. Cada senha se tornou uma combinação enigmática de números e frases que só ela entenderia. Minha casa, meu nome, minhas regras, 2023. Não é o PIN da sua mãe, então vieram os contatos digitais legados. Ela removeu Jorge, adicionou Sofia, depois Daniela, depois Patrícia. Ninguém mais. Ela até apagou os e-mails de recuperação de todos os dispositivos que Jorge a ajudou a configurar anos atrás, os que ela havia deixado intocados por hábito. Era quase meia-noite quando Sofia ligou. Lourdes, disse ela sem fôlego. Você precisa ouvir isso. Lourdes se sentou. O que houve? Verifiquei as configurações do seu roteador. Você mencionou que sua internet estava mais lenta, certo? Sim. Bem, encontrei um dispositivo. Convidado registrado na sua rede. Um com um endereço IP mascarado, falsificado para parecer um tablet. Lourdes sentiu um frio na espinha. Era meu? Não, disse Sofia. Estava vinculado a um Gmail descartável.
Rastreei o login e acho que é do Jorge. Ele está acessando. Sua rede remotamente. Lourdes sentiu um aperto no peito. Não de medo, mas de concentração. Por quê? Sofia hesitou. Poderia estar monitorando a atividade. Poderia estar tentando interceptar e-mails de recuperação de conta. Poderia ser ambos. Lourdes não disse nada. Sofia finalmente acrescentou. Quer que eu bloqueie e faça uma varredura completa? Não, disse Lourdes baixinho. Quero que você deixe conectado apenas o tempo suficiente para eu plantar o que ele pensa que está roubando. Às 2h17, Lourdes estava sentada de pernas cruzadas no chão do escritório, o rosto fracamente iluminado, pelo brilho de um iPad antigo que ela não tocava há meses. Sofia dormia no quarto de hóspedes. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido baixo da impressora esquentando num canto. Uma notificação apareceu na tela do iPad. A conta do iCloud de Jorge Ribeiro foi atualizada. A conta ainda estava conectada. Lourdes explorou os aplicativos, cuidadosa e metódica. Suas mensagens do IME estavam caindo. Ela clicou para abrir o arquivo. O primeiro tópico era com Priscila. Priscila está fria de novo. Você entrou na conta bancária? Jorge. Ainda não. Ela está paranoica desde o dia de ação de graças. Priscila, bem, ela deveria estar. Você deu um tapa nela na frente de todo mundo, Jorge. E eles ainda ficaram para a sobremesa. Ela vai ceder. Priscila. Ou morra tentando. Jorge, ela estará morta em 1 década. Só temos que sorrir até lá. Lourdes encarou as palavras. Um frio floresceu em seu peito. Depois desapareceu, substituído por uma calma tão forte que parecia cirúrgica. Ela tirou uma captura de tela de tudo. Não apenas daquela mensagem, mas da corrente anterior. A zombaria, a estratégia, a conspiração. Então, ela abriu o e-mail criptografado para Patrícia e anexou o arquivo. Zipe o assunto. Provas digitais, linguagem, intenção, negligência, planejamento. Patrícia, veja anexo. Isso confirma premeditação, manipulação e desconsideração. Gostaria que fosse iniciada uma declaração digital completa e quero a última mensagem no meu arquivo. Primeira página. Lourdes. Ao amanhecer, o plano estava em andamento. Sofia ligou para seu contato, um consultor de segurança cibernética chamado Amari, que chegou naquela tarde com um caso em andamento e uma postura calma. Lourdes ofereceu chá. Amari aceitou. Sentaram-se lado a lado no chão da sala de jantar, os cabos serpenteando entre tomadas e portas como sentinelas silenciosas. Amari desconectou todos os dispositivos inteligentes da casa. A câmera da campainha, o alto-falante da cozinha, o termostato e até a luminária de leitura ativada por voz de Lourdes. Ficha limpa, disse Amari. Sem rastreamento, sem escuta, só você. Obrigada, respondeu Lourdes. Sua voz não tremeu. O sistema de segurança foi atualizado para uma rede privada, invisível para qualquer dispositivo conectado anteriormente. Um firewall foi instalado. O registro de atividades foi ativado. E-mail descartável de Jorge foi bloqueado. Seu perfil fantasma foi apagado. Qualquer vestígio de seu acesso à internet de Lourdes desapareceu. Então veio o iPad. Quer que eu assine a saída dele? Perguntou Amari. Não, disse Lourdes, segurando-o com as 2 mãos. Eu já fiz isso. Ela de fato reiniciou o aparelho sozinha. Mãos firmes, olhar focado. A tela ficou preta. Quando voltou, era só dela novamente. Ela o guardou na gaveta da mesa como uma arma limpa. Mais tarde, naquela noite, a impressora ganhou vida. Lourdes observou a folha emergir. O papel estava nítido. A fonte. Nítida. Ela estará morta em 1 década. Só nos resta sorrir até lá. Ela prendeu a folha na frente de sua nova pasta, vermelha, onde doutora Patrícia guardava todos os documentos atualizados sobre testamentos e fundos fiduciários. Acima dela,
Em uma etiqueta branca em branco, escreveu uma única palavra em letras maiúsculas. Por quê? Então, guardou o fichário na gaveta à prova de fogo. Seu telefone vibrou. Uma mensagem de doutora Patrícia. Entendi. Registro completo. Garantido. A linguagem acrescenta peso às cláusulas de abuso físico e financeiro. Você está construindo uma fortaleza, Lourdes. Ela respondeu. Tijolo por tijolo, a reserva educacional permaneceu adormecida por anos, intocada desde que Jorge abandonou a faculdade comunitária e se dedicou a um trabalho freelancer sem muita convicção. Lourdes abriu o resumo da conta com uma respiração lenta e controlada. R$ 42.580,76. Dinheiro que ela e Haroldo haviam reservado para a segunda chance do filho. Ela o guardou por mais tempo do que deveria, com esperanças e orações. Mas agora ele estava financiando algo completamente diferente. Ela ligou para o gerente do fundo logo após o horário de funcionamento. Estou fechando a reserva educacional, disse ela. Com efeito imediato, uma batida, depois um cuidado e as instruções de dispersão para a Bolsa Memorial Haroldo Limeira, criadas a partir disso. Usar o valor total para quais candidatos? Adultos retornando à escola após traumas domésticos. Eles saberão o que dizer. Eles sempre sabem. Naquela mesma noite, Lourdes abriu o cofre à prova de fogo e recuperou uma pasta grossa com relevo. Família Limeira, o original, com a lombada com fita e a assinatura de Haroldo em tinta azul marinho na capa. Durante anos parecera sagrado. Agora, parecia simplesmente ultrapassado, até perigoso. Ela o levou para a mesa de jantar e acendeu uma única vela. As páginas estalaram enquanto ela as folheava, seus dedos parando no nome de Jorge repetidamente. Ar incondicional, dizia uma cláusula. Sucessor de todos os bens, dizia outra. Ela leu cada palavra. Então, Lourdes levou a pasta para a trituradora e a folheou página por página. Cada folha soava como um veredito, nem raivoso, nem precipitado, definitivo. No final, apenas um nome ainda existia em seu mundo jurídico, o dela. 3 dias depois, Lourdes abriu a porta da frente e encontrou uma mulher de jeans e blazer justo, com uma bolsa compacta para a câmera pendurada no ombro. Ela se apresentou como Celine, a documentarista que doutora Patrícia havia contratado. Você está mesmo filmando bem isso? Perguntou ela gentilmente. Não estou aqui para sangrar, respondeu Lourdes. Estou aqui para construir algo. O título do projeto tinha sido ideia de Lourdes quando o Sans chegou. Celine instalou a câmera na cozinha. Lourdes não. Ensaiou. Ela não dramatizou. Ela simplesmente recriou o dia de ação de graças. Mãos passando azeite sobre um peru. Olhos fixos no fogão enquanto ela se lembrava de como o tapa de Jorge tinha tirado mais do que ar de seus pulmões. Ele não me bateu apenas, disse ela. Ele me apagou. Então, eu reescrevi o registro inteiro. Ela compartilhou a foto do hematoma, as mensagens com Priscila, o áudio do dia de ação de graças. Então, olhou diretamente para a lente e disse: Isso não é vingança, é documentação. Ordem de restrição veio em seguida. Doutora Patrícia enviou a foto médica, os registros bancários, as capturas de tela do iPad e o rastreamento de e-mail descartável. Juntos, eles formaram uma narrativa hermética. Abuso emocional, manipulação, financeira, agressão física e vigilância digital. O juiz mal levantou os olhos antes de carimbar o arquivo. Concedido, validade em 3 estados, sem contato, mínimo de 91 metros. Selene voltou 1 semana depois com um rascunho do PSA. Lourdes assistiu sozinha, sentada ereta no sofá, com as luzes apagadas. A filmagem daquela noite se abriu na mesa de jantar vazia. Sua voz, baixa até, ecoou sobre as imagens do hematoma desaparecendo. Então veio a captura de tela. Ela estará morta em 1 década. Só nos resta sorrir até lá. O vídeo terminou não com música, mas com silêncio. Texto branco em uma tela preta. Todo idoso merece segurança, não silêncio.
Ela aprovou com uma única palavra: transmissão. A Justiça Nacional Elder enviou um e-mail 2 dias depois. Assunto: PSA aprovado para distribuição nacional. Lourdes. Sua história ajudará mais pessoas do que você imagina. É uma honra compartilhar sua voz. Equipe NIJF. Enquanto isso, Jorge vagava em uma órbita diferente, isolado de suas contas, de sua rede, de seu nome. Ele ainda estava desempregado, ainda enviando e-mails com pedidos vagos para parentes afastados, ainda alheio ao quão completamente a porta havia se fechado. Priscila havia parado de tentar apaziguar as coisas. Lourdes não tinha notícias dela há semanas. As únicas atualizações que Lourdes recebia eram de seu advogado, que agora se referia a Jorge não como seu filho, mas como a antiga parte nomeada. Naquela quinta-feira, enquanto Lourdes servia o chá, chegou uma mensagem de doutora Patrícia. Lourdes, você foi convidada para palestrar na Conferência de Proteção ao Idoso. Eles viram o PSA. Querem você em destaque. Lourdes exalou lentamente, não de surpresa, mas de reconhecimento. Respondeu: eu vou comparecer, mas não farei um discurso. Estou abrindo um precedente. Lourdes estava atrás do púlpito na Conferência Nacional de Proteção ao Idoso, com a voz firme e a postura inabalável, enquanto compartilhava sua história, não com raiva, mas com razão. Ela contou o tapa que deu início a tudo, não para chocar, mas como um ponto crucial em uma lição muito mais ampla sobre limites, dignidade e preparação jurídica. A sala estava em silêncio, todos os olhares fixos nela, não apenas como sobrevivente, mas como estrategista. Quando voltou para casa mais tarde naquela noite, com os saltos batendo suavemente no piso de cerâmica da entrada, ela não se sentia esgotada. Sentia-se precisa. Colocou suas anotações no balcão da cozinha, serviu um copo d'água e olhou pela janela. A casa não parecia apenas silenciosa. Parecia fortificada. A sala de jantar parecia a mesma, mas nada parecia igual. Lourdes colocou o último garfo ao lado do guardanapo de linho com estampa de abóbora e deu um passo para trás. Sua mão permaneceu na cadeira de cerejeira polida, onde Jorge outrora se sentou. Ela não removeu a cadeira. Deixou-a vazia de propósito. Um espaço não esquecido, apenas desocupado. Fazia um ano inteiro desde o último dia de ação de graças. 1 ano desde o tapa. O silêncio que se seguiu e a tempestade que Lourdes respondera com papelada. Silêncio e precisão. O hematoma em sua bochecha havia desaparecido há muito tempo. A papelada não. Ela não precisava rever o PSA. Não precisava reler os autos do processo. Sua paz não residia neles. Vivia nas pessoas que chegavam agora, com os braços cheios de calor e torta. Sofia chegou primeiro com uma torta de limão e uma risada que encheu o saguão. Em seguida, veio Daniela, do grupo de apoio a cuidadores de Lourdes, seguida por Marcos, um enfermeiro de cuidados paliativos que certa vez segurou o cotovelo de Lourdes em um dia de vertigem intensa. Por último, veio Celine, a documentarista, segurando uma garrafa de vinho e uma cópia encadernada da transcrição complementar do PSA. Lourdes cumprimentou cada um com abraços, sem formalidades rígidas, apenas a família escolhida. Não acredito que esta é a mesma casa, disse Marcos, espiando a cozinha. Não é, respondeu Lourdes. Só os ossos ficaram. Eles se reuniram ao redor da mesa enquanto a luz do dia se esvaía e a luz das velas aquecia os cantos da sala. Selene tirou uma foto tranquilamente de seu assento. Sem flash, apenas uma imagem parada de Lourdes, cercada por aqueles que ficaram, aqueles que nunca atacaram. Enquanto o peru era servido e os pratos se enchiam de cranberry, vagem e o questionável recheio de pão de milho de Sofia, Lourdes se levantou, segurando um envelope fino na mão. Ela pigarreou, não por nervosismo, mas para acalmar a sala. Isto é para cada um de vocês, disse ela. Eles congelaram. Os olhos de Daniela se voltaram para Sofia, sem saber se tinham entendido mal. Lourdes sorriu. Sem drama, sem anúncio, apenas clareza, porque clareza
disse ela. É uma forma de gentileza. Ela entregou um envelope a cada convidado. Dentro, uma carta impressa simples descrevendo seu patrimônio atualizado, sem facilidades legais, apenas fatos. Quem recebeu o quê, por quê e o que estava fora dos limites para sempre. A cláusula final foi digitada em negrito. Não há cláusula de linhagem, apenas comportamento. Você está nisso porque se comportou com cuidado, não por genética. O silêncio se prolongou por mais um momento. Então, Sofia ergueu seu copo para recomeçar com limites. Elas brindaram. O coração de Lourdes batia firme. Depois do jantar, Lourdes trouxe um livro de visitas encadernado em linho, o mesmo do Dia de Ação de Graças passado, onde cada membro da família assinava seu nome e escrevia uma linha de gratidão a cada ano. Ela o abriu e o colocou no aparador, com uma caneta ao lado, sem instruções. Um por um, seus convidados assinaram. Ninguém perguntou sobre a página de Jorge. Ninguém mencionou o espaço em branco do ano anterior. A ausência já dizia tudo. Mais tarde, enquanto ela colocava a máquina de lavar louça ao lado de Sofia e cantarolava uma música antiga de Nat King Cole, seu telefone vibrou na sala de estar. Ela enxugou as mãos em uma toalha e verificou. Uma mensagem de Priscila. Ele ainda chora, mas nunca pede desculpas. Lourdes olhou fixamente para a tela. A chaleira desligou atrás dela. O quarto, de resto, silencioso. Ela não respondeu. Algumas mensagens não são conversas. São lembretes. Ela voltou para a mesa, encheu o chá e pegou seu próprio envelope da pilha. Leu a primeira frase em voz alta para si mesma, como uma prece. Para aqueles que eu escolhi, não para aqueles que herdaram. Lourdes leu a linha novamente. Para aqueles que eu escolhi, não para aqueles que herdaram. E deixou o dedo traçar a borda do envelope uma última vez, antes de colocá-lo de volta na mesa. A chaleira havia parado de apitar há muito tempo. Seu chá havia esfriado, e a mensagem de Priscila ainda permanecia na tela. Ele ainda chora, mas nunca se desculpa. Ela não respondeu. Em vez disso, apagou a mensagem e desligou o telefone. Pela primeira vez em meses, o silêncio parecia sagrado, puro. Na manhã seguinte, Lourdes abriu um documento em branco do Word e digitou 5 palavras: herança e abuso, a estrutura de uma sobrevivente. Ela as encarou como se pertencessem a outra pessoa. Mas não, eram dela, nascida da contusão que havia sumido, mas nunca desaparecido. Do nome que antes estava no topo de todos os fundos fiduciários, e agora não. Estava nem perto de sua papelada. Ela começou a escrever, não como vítima, nem mesmo como mãe, mas como uma sobrevivente com uma agenda. O guia não era emocional, era processual. Instruções passo a passo para revogar uma procuração sem conflito, como incluir uma cláusula condicional em um plano patrimonial. O que é considerado coerção? Como registrar negligência sem levantar suspeitas? Ela incluiu frases que a maioria das mulheres reconheceria muito bem. Você vai se arrepender disso quando for mais velha. Depois de tudo o que fiz por você. Mas ele é seu filho. As respostas dela foram digitadas em negrito. Envelhecer não é consentimento. Dor não deve gratidão. Ao final da semana, ela havia formatado, anotado e enviado o documento para elderjustica.org. Um clique silencioso de enviar o selou. Foi publicado na segunda-feira seguinte. Os e-mails começaram em poucas horas. Uma mulher de Santa Catarina escreveu: Eu nunca soube como começar. Você apenas me deu um começo. Outro de Salvador. Ele me bateu também. Não com as mãos, mas com silêncio, vergonha e influência. Um terceiro, retirei meu nome. Você me deu as palavras. Obrigada. Lourdes criou uma nova pasta em sua área de trabalho. Irmãs não ditas. Ela salvou todas as mensagens. Nunca, respondeu. Não precisava. Eles não estavam escrevendo para iniciar uma conversa. Estavam escrevendo para terminar uma.
Mais tarde naquela noite, ela abriu novamente seu cofre criptografado e selecionou o arquivo de vídeo marcado como versão final da declaração de testamento. Ela clicou em adicionar epílogo. Sem maquiagem, sem roteiro, apenas o rosto dela com raízes grisalhas e tudo quadrado no quadro. Se você está assistindo a isso, ela disse, significa que ele ainda não está na sala. E talvez isso machuque. Mas talvez também signifique que você está cercado por pessoas que nunca levantaram a mão em sua direção, exceto para te dar apoio. A voz dela não tremeu. Perdão não é uma cláusula no meu espólio, é um projeto. Pessoal, um que não devo mais a ninguém. Ela encerrou o vídeo com uma última frase. Cura não é um projeto em grupo. Ela carregou o arquivo e saiu. Na manhã seguinte, um pequeno envelope chegou pelo correio. Sem endereço de retorno, sem letra A. Dentro, um simples cartão de aniversário comprado em loja, sem bilhete, apenas papel em branco onde poderiam haver palavras. Lourdes não hesitou. Levou-o para a cozinha, colocou-o sobre o balcão e serviu-se de uma xícara de chá fresco. Ela demorou. Só então rasgou o cartão. Naquela noite, enquanto caminhava pelo jardim, o crepúsculo a cobria como veludo, e as folhas estalavam sob seus sapatos. Ela parou ao lado do alecrim e respirou fundo. Lembrou-se de quando Jorge a ajudara, a plantá-lo, quando suas mãos estavam calejadas de esforço, não de direito. Ela não sentia mais falta da versão dele que nunca mais voltou. Simplesmente reconheceu que ele havia partido muito antes de seu nome ser removido. De volta à sala, de espera, postou uma atualização final em seu perfil no Elder Justiça. Você não precisa que eles admitam. Você só precisa parar de sangrar por isso. No dia seguinte, Lourdes recebeu um cartão. Ela ergueu o envelope contra a luz, inclinando-o levemente, como se o significado pudesse surgir onde as palavras se recusavam a aparecer. Não havia caligrafia, nem endereço do remetente. Apenas uma fina tira de papel cartão marfim brilhante enfiada dentro de um envelope simples, limpo, intocado e insultuosamente em branco. Sem amor. Sem desculpe. Sem nome. Apenas a ausência cuidadosamente dobrada. Ela estava na cozinha, sob o zumbido suave do exaustor, com o cheiro de maçãs assadas ainda impregnado nas paredes, vindo do bolo da noite anterior. Leu o interior do cartão novamente, torcendo para que talvez tivesse deixado passar uma marca d'água de sentimento ou vergonha. Ainda sem entender nada, Lourdes pousou o cartão delicadamente sobre o balcão de granito, abriu a gaveta do triturador, de papel, e o deslizou para dentro. O suave zumbido mecânico parecia uma pontuação, controlada, eficiente e conclusiva. Ela abriu o laptop e digitou rapidamente. 2. Doutora Patrícia Nogueira. Solicitação de confirmação de assunto, proteções. Delegado. Doutora Patrícia, por favor, confirme se a cláusula de não contato ainda se mantém. Gostaria também de reconfirmar sua aplicabilidade póstuma caso ele tente manipular a aparência após o fato. A resposta veio minutos depois, de doutora Patrícia Nogueira. Solicitação de reconfirmação do sujeito. Proteções de legado. Lourdes, confirmou. A cláusula se aplica em São Paulo, Santa Catarina e Paraná. Permissões digitais removidas. Nenhum contato póstumo, acesso ou recurso legal é possível sem desencadear a reversão total da deserdação entre os fundos. Você está selada. Ele está excluído. Lourdes sorriu. Não por vingança, mas por estrutura. Em seguida, abriu as configurações das redes sociais. Em contato legado, selecionou remover. Em quem pode ver suas postagens futuras se algo acontecer com você, digitou apenas a família escolhida. Desconectou-se sem olhar para trás. Naquela mesma tarde, um produtor de podcast enviou a ela um link do Zoom por e-mail. Adoraríamos que você participasse do nosso próximo painel. Linhagem legal, protegendo os idosos contra abusos na linhagem. Lourdes confirmou e preparou um chá. Na semana seguinte, ela apareceu na tela com um chale cinza suave sobre os ombros, emoldurada por um fundo de livros de direito e lavanda.
O episódio se chamava Você Acertou. Eu editei. A voz dela estava lenta, sem tremor algum. Eu não mudei apenas o meu testamento. Mudei o significado de um testamento em famílias como a minha. O painel de advogados assentiu silenciosamente, enquanto ela explicava como havia criado cláusulas de recuperação, contingências por fraude, desqualificadores de abuso emocional e medidas de silenciamento póstumo. Você não precisa perdoar alguém para removê-lo, disse Lourdes. Você só precisa escrever mais do que eles. O produtor mandou uma mensagem para ela depois. Essa última frase, essa vai para o vídeo promocional. Naquela noite, enquanto o crepúsculo borrava a borda da cerca do jardim e o ar ficava fresco, como lavanda, ela se sentou à mesa e assistiu novamente ao clipe do podcast. Não para revivê-lo, mas para garantir que cada palavra soasse como ela queria. Quando a tela escureceu, ela fechou o navegador e se virou para a parede atrás da mesa. Nela estava pendurado o aviso emoldurado de intenção de depoimento revisado, e abaixo dele o livro de visitas do Dia de Ação de Graças. O cartão nunca pertenceu àquele lugar. Ela não o havia guardado. Ela não o havia digitalizado. Ela o havia destruído como um documento que não cumpriu seu padrão de finalidade. Seu telefone vibrou suavemente. Um número desconhecido, nenhuma mensagem, apenas uma prévia em banner. Atualização da indicação do Conselho Estadual de Santa Catarina para a defesa dos idosos. Ela clicou. Lourdes Ribeiro foi indicada para o Prêmio Estadual de Liderança em Direitos dos Idosos. Confirmação formal pendente. Ela piscou e sorriu. Não do tipo que as pessoas tiram fotos, mas do tipo que você sente nas costelas. O reconhecimento não era o objetivo, mas era o eco que ela jamais imaginou ouvir. Ela pousou o chá e sussurrou em voz alta. Papel não significa presença, e silêncio não significa perdão. Então, pegou a caneta, não para responder, mas para escrever. Adiante. Os aplausos haviam cessado, mas Lourdes ainda não se mexera. Seu nome estava bordado na placa em letras serifadas limpas, Excelência Estadual em Justiça para Idosos. Lourdes Ribeiro. Ela tinha acabado de sair do palco, com as mãos ainda tremendo, levemente, não de nervosismo, mas pelo peso da sobrevivência sendo reconhecido em voz alta. Enquanto voltava para seu assento, uma mulher de 60 anos estendeu a mão e tocou seu antebraço delicadamente. Você nos deu palavras que não sabíamos que tínhamos permissão para dizer. Lourdes sorriu suavemente. Então diga-as, tão alto quanto precisar. Em casa, o hall de entrada cheirava a cera de madeira de lavanda e óleo de limão. Sofia havia refrescado a casa enquanto estivera fora, deixando um bilhete no balcão da cozinha. Você não só merece a paz, como a construiu. Orgulho não chega nem perto de descrevê-la. Lourdes respirou fundo, colocando o prêmio ao lado, do livro de visitas em sua mesa de jantar. O sol batia na borda da placa de ouro no ângulo perfeito, lançando um brilho cálido na parede próxima, onde o aviso emoldurado de intenção de testamento revisado ainda estava pendurado, intocado, invicto. 2 dias depois, doutora Patrícia Nogueira encaminhou um e-mail de um periódico jurídico. Assunto: seu arquivo de caso agora é um estudo de caso. O corpo da mensagem era conciso. A trajetória patrimonial de Lourdes e suas respostas jurídicas ao abuso familiar haviam sido aceitas como currículo em 3 faculdades de direito regionais. O módulo era intitulado Legado Reescrito, Autonomia sobre Herança. Sem drama, sem confronto judicial, apenas decisões estruturadas. Página após página de cláusulas protetivas costuradas como uma colcha de retalhos. Deliberada, afetuosa, impenetrável. Naquela mesma semana, Lourdes foi convidada para liderar um círculo de mentoria em um escritório de advocacia sem fins, lucrativos focado em defesa de idosos. A maioria das mulheres tinha a idade dela ou mais. Algumas tinham filhos, outras não. Todas tinham histórias que lhes haviam sido instruídas a não denunciar como abuso, pois os hematomas não eram visíveis. Lourdes começou a primeira sessão como havia ensaiado. Não sou advogada,
Sou uma mulher que decidiu que sua assinatura era mais forte que sua voz. Então, ela mostrou a elas como tornar a delas permanente também. Doutora Patrícia se encontrou com ela na sexta-feira seguinte para finalizar o que chamaram de adendo de encerramento. Elas revisaram o fundo fiduciário passo a passo. As novas cláusulas incluíam 2 bolsas de estudo comunitárias, uma para mulheres com mais de 60 anos que retornavam aos estudos e outra para sobreviventes de negligência com idosos, que buscavam carreira em direito ou medicina. Um fundo de diretivas médicas foi adicionado, garantindo que nenhuma mulher no círculo de Lourdes jamais enfrentasse o silêncio enquanto estivesse com dor. E, finalmente, a cláusula favorita de Lourdes. A restrição de linhagem havia sido completamente removida. Qualquer pessoa que herdar algo de mim deve demonstrar cuidado, presença e proteção, disse Lourdes com a voz firme. Biologia não dá direito. O comportamento, sim, doutora Patrícia assentiu. E Jorge removido de todo acesso de sobrevivente. Sem brechas, nem mesmo um sussurro de direito. Ficaram em silêncio por mais um instante. Então, Lourdes tirou uma caneta fina da bolsa. Não a azul marinho de sempre, mas uma que ela havia guardado para este momento. Tinta dourada, grossa, permanente, escolhida. Ela assinou a revisão final com um único traço que brilhou, doutora Patrícia. Selou o documento. Não havia mais nada para ele levar. Mais tarde naquela noite, Lourdes sentou-se na varanda sob um céu tranquilo, a brisa suave e discreta. Ela olhou para o jardim, onde as ervas de inverno começavam a secar. Sálvia, alecrim, o traço nítido do tempo pairando no ar. Ela pensou no que o legado significava para ela um ano antes. Sangue, laços, tradição. Agora, Letícia, era uma mulher de São Paulo que lhe enviou um e-mail dizendo: assisti ao seu PSA, reescrevi meu testamento. Obrigada. Letícia era uma estudante do 2º ano de Direito, citando a cláusula do Nenes, vídeo de Lourdes em um debate em sala de aula. Letícia era uma enfermeira de cuidados paliativos segurando seu prêmio e chorando na plateia. Lourdes apertou o cobertor com mais força em volta dos ombros, com o coração firme. Ela não havia renegado Jorge. Ela o havia documentado. Dentro da impressora, a palavra era baixa. Ela havia enviado para si mesma uma nova cópia do documento final, não porque precisasse, mas porque merecia ser arquivado com elegância. Ela o guardou em uma nova pasta com etiqueta dourada suave, final totalmente grátis. O cursor pairou, sobre o nome do arquivo: Imagens de Ação de Graças. Movimento de 2023. Os dedos de Lourdes hesitaram no trackpad, não por medo, mas por cálculo. Ela esperou quase um ano para abrir o arquivo. Doutora Patrícia insistiu que não precisava. Sofia se ofereceu para excluí-lo, mas Lourdes disse: ainda não, agora era ainda. Ela clicou 2 vezes. A filmagem não era de alta qualidade. A câmera estava presa sob o arco, inclinada em direção à mesa de jantar. A imagem estava granulada, como um vídeo antigo de tribunal, mas o som era perfeito. O tilintar de talheres, o riso de uma criança, sua voz oferecendo mais batatas. Depois, atenção, a voz de Jorge se elevando, quebradiça e áspera, o sussurro de Priscila para não estar ali. E então, no momento em que seu corpo se sacudiu na tela, o tapa fez um ruído oco e monótono, como alguém batendo em uma mesa, com a mão aberta. Sua cabeça virou. Ela não chorou, não gritou. E então, na gravação e em tempo real, Lourdes viu seu próprio sorriso, meio segundo, curva sutil, controlada, inconfundível. Ela pausou a filmagem, congelou o quadro e fez a captura de tela. Então, abriu a impressora. Escolheu papel fosco, preto e branco. Quando a imagem surgiu, aparou as bordas e a colocou em uma moldura prateada. Nada de ornamentado, apenas linhas limpas e clareza. Abaixo escreveu em tinta azul: o dia em que ele perdeu tudo. Colocou-a na prateleira do corredor em frente à porta, a primeira coisa que veria ao sair, a última coisa que qualquer convidado veria ao sair.
Naquela noite, Lourdes abriu seu laptop e acessou seu arquivo seguro de espólio. Um novo documento. A aguardava. A carta final seria lida somente após minha morte. Ela a releu uma vez antes de assinar. Para aqueles que pensaram que eu ficaria quieta, vocês viram minha idade e presumiram obediência. Vocês viram meu amor e o confundiram com permissão. Vocês viram meu silêncio e o chamaram de submissão. Mas eu nunca fiquei em silêncio. Eu estava construindo. Você levantou a voz. Eu levantei a minha assinatura. Você acertou. Eu documentei. Você esqueceu. Eu registrei. Eu não perdoo o momento em que você quebrou algo que nunca poderá ser reconstruído, mas eu me liberto do peso de esperar que você diga alguma coisa. Meu legado não é sua herança. É a minha autonomia, assinado por Lourdes Ribeiro. Ela salvou, criptografou e carregou para a pasta segura e confiável, rotulada como carta para encerramento, não para contato. Semanas depois, Lourdes foi convidada para dar uma palestra no estilo TED em uma universidade local, como parte de sua iniciativa de política pública e justiça. Ela usava um blazer azul marinho com abotoaduras douradas, o cabelo cuidadosamente preso para trás e um único pingente no pescoço. Sem frescuras, apenas presença. Ela subiu ao palco lenta e deliberadamente, como alguém que entendia que andar de um lado para o outro não era hesitação. Era poder. Sua palestra foi intitulada Quando o Silêncio é uma Estratégia. Ferramentas legais para sobreviventes de abuso familiar. Ela falou com clareza, sem nunca levantar a voz. Ela descreveu o custo da polidez, o perigo de esperar pelo momento. Certo, a mentira da lealdade quando o sangue se torna uma alavanca. E então, perto do fim, ela fez uma pausa. Sobrevivência, disse ela. Nem sempre é barulhenta. Às vezes é legal, e às vezes é uma assinatura escrita com a mão trêmula, que ainda está mais ereta do que a pessoa que te bateu. O auditório aplaudiu de pé, mas Lourdes não se curvou. Ela apenas assentiu e então saiu do palco, em uma nova versão de paz. Naquela noite, de volta à casa, seu telefone acendeu uma vez com uma única chamada. Jorge. Sem correio de voz, sem mensagem, apenas o nome, depois o silêncio. Ela bloqueou o número, fechou o telefone e foi para a cama com a respiração firme e o peito desimpedido. As cortinas estavam sempre abertas agora. A luz do sol se espalhava pelo piso de madeira da sala de estar de Lourdes, como se pertencesse àquele lugar, aquecendo os cantos silenciosos que antes abrigavam sombras. A casa dela, parecia mais suave e forte do que nunca. Não uma fortaleza, um refúgio, não por ser repleta de sangue, mas por ser construída sobre limites. Não havia retratos de família na lareira, apenas fotos de mulheres nos degraus do tribunal, bolsistas segurando cheques enormes e a própria Lourdes sentada ao lado de um pódio, em meio a um relacionamento. Ela passava as manhãs com chá de limão e palavras cruzadas, às tardes lendo pedidos de subsídios de mulheres, algumas machucadas por socos, outras machucadas por heranças. Ela lia todos. A fundação havia crescido rapidamente. O fundo da cláusula Ribeiro, nomeado não por causa da riqueza, mas pela cláusula que Lourdes havia inserido em seu fundo, afirmando: a proteção é conquistada, não presumida. Todos os beneficiários enfrentaram uma borracha. Agora, seriam amparados pela lei. A mesa de jantar foi usada novamente, não para férias tensas, mas para planejamento de eventos com paralegais, defensores e sobreviventes transformados em doadores de bolsas de estudo. Sofia comandava a maior, parte das operações agora, com Lourdes oferecendo apenas o tipo de conselho que vinha em frases precisas e pausas perfeitamente cronometradas. Sua saúde se manteve estável e digna, até que não piorou mais. O declínio final não foi dramático, apenas uma fadiga silenciosa nos ossos e uma sugestão médica da qual ela já suspeitava. Lourdes recusou a hospitalização. Ela havia construído esta vida. Ela a encerraria ali. Pediu a Márcia que trouxesse o pendrive do cofre à prova de fogo
Lá dentro estava seu testamento final, gravado em vídeo e autenticado, datado, protegido, imutável. Lourdes sentou-se em sua cadeira de leitura uma última vez, com o jardim florido do outro lado da janela. Ela passou o dedo pela borda entalhada da mesa lateral, firmando-se, e então acenou com a cabeça para Márcia apertar o botão de gravar. Se você está assistindo isso, significa que morri protegida. Cometi erros. O principal deles foi esperar que alguém mudasse, mesmo que já tivesse escolhido não mudar. Mas não permaneci nesse erro. Mudei a papelada. Mudei as fechaduras. Mudei o final. Para as mulheres que estão assistindo a isso, vocês não precisam de permissão para se defender de desrespeito. Vocês precisam de documentação. E espero ter deixado o suficiente de ambos. Para o meu filho, se você encontrar um jeito de ver isso, pare. Não se preocupe. Você não vai. Você nunca foi listado no meu legado digital. Para aqueles que me amaram de verdade, obrigada. Aproveitem a música. Ela faleceu silenciosamente 2 dias depois com um lenço de seda enrolado delicadamente em volta dos ombros. Nat King Cole, tocando baixo na sala ao lado. Não houve anúncios de funeral, nem elogios, apenas uma playlist pré-combinada. Ela, Nena, Carole King, as Supremes, e no canto da sala, uma pequena gravura emoldurada. O sorriso de Lourdes, congelado para sempre em preto e branco com sua legenda silenciosa e inabalável. O dia em que ele perdeu tudo, doutora Patrícia apresentou a transferência final do patrimônio, sem contestação legal. Jorge não foi notificado, não por mesquinharia, mas por questões de política. Seu nome não constava no registro legal da morte dela. Sem direitos de testamenteiro, sem cláusula de sobrevivência, sem autorização para sepultamento. Ele havia sido redigido não por raiva, mas com razão. O sistema já havia pedido a Lourdes que provasse o dano. Ela o fizera. Agora provava sua proteção. A casa não foi colocada à venda. Tornou-se a sede do Fundo Ribeiro Cláusula, com uma placa do lado de fora que dizia: em memória de todas as mulheres que foram instruídas a ficar quietas e que, em vez disso, entraram com o pedido. Lá dentro, o livro de visitas estava aberto. Novos nomes preenchiam suas páginas. Família escolhida, equipe, voluntários. Ninguém jamais perguntou sobre o espaço em branco que permaneceu nas primeiras páginas. Lourdes acreditava que família era herdada. Ela morreu sabendo. Agora me diz, você perdoaria um filho que te agredisse ou tomaria as mesmas atitudes que Lourdes? Até que ponto o laço de sangue deve ser mantido quando o respeito é quebrado? Escreve aqui nos comentários, de 0 a 10. Qual a sua nota para essa história? Quero muito saber. Se você gostou do vídeo, já clica em gostei e não se esquece de se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história emocionante que postamos diariamente aqui no canal. Um beijo. E até breve.